momento mais desafiador que você já passou assim até hoje na sua caminhada? Olha, eu vivi grandes momentos desafiadores. Eu digo grandes porque realmente eles tentaram me parar. Eles se levantaram como gigantes, sabe, diante de mim. Mas eu agradeço muito a Deus que esteve comigo e que segurou na minha mão e disse: não, filha, você não vai parar não, você vai continuar porque eu sou contigo. Eu me lembro, um dos momentos foi lá no início, quando não acontecia. Às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer no nosso tempo, do nosso jeito, e não é assim. E eu quero que você que está nos ouvindo, nos assistindo, entenda que tudo que Deus tem para nós é perfeito, o tempo dele é perfeito. Deus, ele nos prepara para coisas lindas e não dá para ele entregar nas nossas mãos vitórias que nós ainda não estamos prontos para receber. Então entenda que se está demorando aparentemente para você, Deus está te preparando. Não fique ansioso, porque vai chegar no tempo certo, vai ser perfeito, do jeito perfeito que Deus tem para você. Então eu me lembro de, nesses momentos, de pensar assim: eu não quero mais, tô cansada, é muita humilhação, é muita tristeza. A gente chega para cantar e não dá oportunidade, e pessoas que diziam: não, eu vou gravar você, e depois: não vou gravar mais não, sabe? Foram muitos momentos que, nesse início, que eu disse assim: eu tô muito cansada, é muito triste, e realmente todo o início é desafiador, é difícil. Sim. Então eu pensava em parar por várias vezes, eu pensei em desistir. Você se questionava se isso era o caminho, se Sim. não era, se você estava enxergando errado? Sim. Porque às vezes a pessoa se questiona, fala: pô, será que Deus está me preparando, ou será que o caminho não é esse e eu estou entendendo errado? Sim. Né? Muitas vezes, o que me fortalecia para continuar era realmente os sinais que Deus nos dava, porque Deus nos dá sinais. Eram as palavras que vinham da palavra quando a gente abria, né, para ler, como também direcionava, né, de pessoas que vinham: não para, porque Deus está vendo, é isso mesmo, você está no caminho certo. Então Deus sempre envia mensageiros que realmente vêm de Deus para nossa vida. E depois de alguns anos, depois de acho que 5 ou 6 anos de muita humilhação, mas eram muitas dores, nós encontramos, o Senhor abriu a porta da MK Music, que é onde eu estou até hoje, a minha gravadora. Nós lançamos o primeiro CD e ali, depois desse momento, eu vivi o grande desafio da minha vida até hoje, acho que um dos maiores, que foi quando a minha mãe descobriu que estava doente. Então foi assim, foi um misto de emoções. Um milagre muito grande. Nossa, você acabou de gravar um CD, e as pessoas dizem assim: meu Deus, como pode? Na época, gravar um CD era algo assim, há 20 anos atrás, conseguiu, e tá tocando na rádio. Olha, e tá na televisão. E eu lembro que meu pai me ouvia todo dia, era a mesma música. E ele dizia assim: olha, tá tocando. Vem, corre pra ouvir. Eu assim: pai, a gente já sabe que tá tocando. Aí tocava e ele: vem, tá tocando de novo, Bruna, vem ouvir. Aí eu mandava os vizinhos ligar o rádio. Foi um momento de festa, de muita alegria. Sim. E as agendas, e viagens, e aquela alegria. Isso foi em abril. E no mesmo ano, em novembro, a minha mãe descobriu um tumor no cérebro. E eu não tinha ideia do que era isso. Na minha cabeça era uma doença que, tudo bem, vai ficar tudo bem. E ela internou em janeiro. Final do ano ela passou em casa e internou, e eu me lembro de todo mundo estar muito tenso, e eu não estava entendendo, e que é isso? E ela fez a cirurgia, e logo após a cirurgia o Senhor a levou. Ali eu vivi a maior experiência da minha vida. Eu tinha 12 anos, tinha acabado de fazer 12 anos, e com o primeiro CD lançado, e de repente a minha melhor amiga vai embora. Sim. A maior incentivadora do meu ministério, a pessoa que mais sonhou. Meu pai também sonhava, mas eu tinha uma ligação com a minha mãe, era muito grande. E assim, eu digo para as pessoas que era algo assim que chegava a doer, sabe? Aquele amor que doía, porque ela engasgava e eu ficava desesperada, né? Mãe, ela dizia: Bruna, pelo amor de Deus. Então eu não sabia viver a minha vida sem ela. Eu não dormia fora de casa, porque eu tinha que estar com ela o tempo inteiro. Eu cantava olhando para ela, porque se eu errasse a música,
ela já fazia um sinal com os olhos e eu... Então Legal. ela era a minha referência, ela era o meu porto seguro. Eu ainda não conhecia Deus verdadeiramente. Eu tinha 12 anos, eu conhecia Deus, eu vivi experiência, mas olha aqui, mas a minha mãe eu tô vendo. Sim. Então ela que me ensina a orar, ela que me ensina. Então, quando ela se foi, eu me senti completamente sozinha. Eu me senti assim... Desamparada, acabou minha assim, né? vida. Acabou minha vida, acabou tudo, acabou o ministério, não quero mais cantar. E o inimigo começou a lançar coisas na minha mente que eu digo assim, eu estava entrando numa depressão e não sabia, porque há 20 anos atrás, isso foi um pouco depois, 19 anos atrás, Não se falava muito, tinha não se conhecimento falava da depressão, né? isso, era uma coisa assim, às vezes que as pessoas até pensavam assim, isso é bobeira. Para com bobeira, tá de bobeira, para de bobeira. E eu me lembro que eu tentei, eu morava no 8º andar, e eu chegava perto da janela e eu pensava assim, será que se eu me jogar daqui, meu sofrimento vai acabar? Olha só, isso era coisas realmente do inimigo. Sim. Não era algo que vinha de mim, sabe? Era uma sugestão. Porque o inimigo, ele trabalha com sugestões. Ele está ao nosso derredor e ele sopra. Nossa mente, hoje nós, depois de... Você vai amadurecendo espiritualmente, você vai entendendo que você repreende essa voz e, ei, tá repreendido. Tá repreendido, Satanás. Que isso? Esse pensamento não é meu, não, Não né? é meu. Sai daqui. E você vê que são coisas como aconteceu até mesmo com Pedro. Pedro, quando chega para Jesus e diz assim, não, Jesus, não faça isso, por que o senhor vai morrer? Ele tinha acabado de falar uma coisa linda e de repente, no mesmo momento, ele diz, não, Jesus, por que o senhor vai morrer? E Jesus vira para Pedro e diz, sai pra lá, em nome, Satanás, eu te repreendo. Então, ao mesmo tempo que Pedro vive uma experiência, daqui a pouco ele tá vivendo outra. Sim. Aonde o próprio Jesus diz, não, eu repreendo isso, sai pra lá. Então, são sugestões que você pode ser muito de Deus, você é uma pessoa completamente espiritual, mas o inimigo vai sugestionar. E você tem que estar pronto para repreender. Dizer assim, não, eu repreendo esse pensamento, eu repreendo. Mas na época eu não tinha essa experiência, assim, né, esse amadurecimento. E eu não tinha essa noção. Então eu ouvia aquelas sugestões, eu dizia, pois é, se eu me jogar daqui, eu olhava, pensava assim, se eu cortar os meus pulsos, olha só, de onde que vinha, sabe? Eu vou acabar com o meu sofrimento. Porque realmente foi um momento onde eu chorava muito, eu olhava para o meu pai. Via o meu pai completamente triste, sabe? E meu pai só chorava. Minha irmã, de 8 anos, e eu dizia assim, como é que vai ser da nossa vida agora? Estamos sozinhos, sabe? Todo mundo sofrendo, todo mundo sem sofrendo, ninguém pra levantar. acabou a nossa história, acabou tudo que Deus tinha pra gente. As agendas por um período canceladas. E aí nesse período eu comecei eu me lembro que eu comecei um distúrbio muito grande emocional, então eu comecei a engordar muito. E as pessoas começaram a cobrar isso, você tá engordando, olha, você tá isso. E aí misturava, sabe, as emoções de estar entrando num período de adolescente, então... Já mexe com a autoestima, né? Nossa, e foi assim... E realmente foi um tempo muito, muito difícil. Isso foi em 2002. Foi um tempo realmente muito, muito difícil para mim. Eu acho que foi um dos anos mais difíceis da minha vida. E como você se levantou? Como foi o momento de Porque superar ao tudo mesmo isso, né? tempo que foi o ano mais difícil, o ano mais desafiador, O que mais te foi o ano fortaleceu. que mais eu conheci a Deus. Como Jó, eu digo que antes eu conhecia a Deus de ouvir falar. Antes eu conhecia o Senhor das pessoas falarem para mim quem Ele era. A partir daquele ano eu comecei a conhecer Deus, quem Ele era verdadeiramente. Foi ali que eu comecei a depender de Deus, sabe, Karina? A mergulhar na palavra e viver esse amor intensamente. Porque eu entrava no meu quarto e eu sempre digo isso, que é importante, os jovens e adolescentes que estão nos ouvindo, Deus nunca nos deixa sozinhos. E eu nunca pensei em abandonar Deus. Sabe, eu nunca pensei... eu tinha um temor tão grande que foi gerado no meu coração durante a minha infância, que eu volto a dizer para as mães a importância que tem de você apresentar quem é Deus para os seus filhos. Porque quando chegou na minha adolescência e eu não tinha mais ela ali nesse período, eu tinha um temor tão grande que eu nunca pensei em deixar Deus. Eu não queria...
eu amava Deus, eu tava triste. Eu dizia assim, eu tô muito triste, Deus. Eu não tô entendendo nada. E Deus, Ele é um pai e Ele entende quando nós falamos pra Ele assim, olha, eu tô muito chateada. Eu tô muito brava. Eu não tô entendendo nada que o Senhor tá fazendo. Mas eu quero te dizer que eu te amo. E eu continuo confiando. Tá muito difícil, tá doendo. E era o que eu dizia pra Deus nas minhas palavras de adolescente. Eu dizia assim, olha, eu tô muito triste com o Senhor, Deus. Porque o Senhor levou minha mãe, minha melhor amiga. Por que o Senhor fez isso? Eu tô sozinha, Deus. Eu dizia pra Ele. Mas eu não vou deixar de amar. Não, eu não vou deixar de amar o Senhor. E ali Deus começou a falar comigo. Eu não te deixei sozinho. Eu sou o teu melhor amigo. Eu tô aqui contigo. E eu comecei realmente a ouvir a voz do Espírito Santo dentro de mim.